Falando sobre a justiça de Deus, eu acho que esse é um dos pontos que mais pega, assim, pra gente tentar compreender isso, mas eu acho que talvez a gente não consiga compreender totalmente só no céu mesmo, né? Certo. A gente não consegue entender a magnitude, a grandeza de Deus nessa questão, né? Sim. Mas eu entendo que quando a gente fala sobre eleição e essa questão de, meu Deus, mas Jesus veio pra uns e não veio pra outros, Jesus morreu só por alguns. É. E aí, se a gente pensa na perspectiva de todos, ninguém, né, ninguém merece. É. Ninguém merece a salvação, nenhum de nós. É, Mas você... por amor, Deus nos escolhe, nos resgata do pecado. E como que a gente pode entender isso de uma forma melhor? De que Jesus veio para todos, mas a indagação, mas como assim não veio? Não, veja bem, Jesus Cristo, ele veio para todos no sentido todos, de toda tribo, língua e nação. Uhum. Então, quando fala na Bíblia salvação para todos, esse salvação para todos não significa todas as pessoas. Não é o conceito de universalidade da salvação. Tá certo? Para você entender isso, você vai lá para, por exemplo, Apocalipse capítulo 5, quando existe aquele momento solene no céu, que o João começa a chorar, porque estava lá o livro da vida, e não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, digno de abrir aquele livro. Aí aparece justamente a figura do Cordeiro, que é Jesus Cristo, que é da raiz de Davi, da tribo de Judá, e o texto é bastante claro. E ele comprou, né, para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Então, quando a Bíblia fala de salvação para todos, significa de salvação de todos que pertencem a todas as línguas. Então, a salvação vai alcançar pessoas de todas as etnias. Não é o conceito de salvação universal. Uhum. Né? Porque, por exemplo, se a salvação ela fosse universal, né, isso geraria para nós uma inércia, porque a gente não precisava pregar o evangelho. É isso que eu ia Né? perguntar agora. Se né, Deus já escolheu seus eleitos, já nos escolheu, por que a gente deve pregar o evangelho se essas pessoas já estão salvas? Eu vou responder isso um pouquinho adiante para você, porque é o seguinte, existe uma coordenação, que nós precisamos entender isso, tá? Existe, por exemplo, nós cremos que Deus é Pai, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então existe uma ação coordenada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso a gente aprende, por exemplo, em Efésios capítulo 1. Deus escolhe, o Filho redime e o Espírito converte. Certo? Está lá na primeira carta de Pedro também, quando fala que Deus nos escolheu, nós somos santificados pelo Espírito e essa santificação é baseada no sangue de Cristo. Então, a Trindade faz parte. Então, quando a gente fala que Deus nos salvou, você pode falar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, toda a Trindade está nesse ato da conversão. Agora, uma pergunta que eu quero voltar aqui para falar sobre essa questão de justiça. Uhum. A Bíblia ensina claramente que Deus é justo. E a Bíblia fala que Deus é justo em todos os seus caminhos. Tá certo? Uhum. Ele é um Deus que não pode ser corrompido. Ele é um Deus da verdade, ele é o Deus da justiça. Então, quando a pessoa fala assim, não, Deus é justo, mas ele só foi injusto quando salva alguns e salva outros. Então você está levantando uma desconfiança, lançando dúvidas. Você então não reconhece que Deus é justo. Né? Você diz, não, Deus é justo em tudo, mas ele é injusto na salvação. Não existe isso. Ou Deus é justo ou ele não é injusto. E a Bíblia fala claramente que Deus ele não toma o culpado por inocente. Porque sempre as pessoas, quando tratam, por exemplo, da salvação das pessoas, elas acham que as pessoas elas não fizeram nada para serem condenadas. Mas a Bíblia diz que todos pecaram, né? Todos pecaram, e todos, pela lei, eles estão condenados diante de Deus. Então, não é Deus que é injusto, Deus é justo. O problema é que você está numa condição de pecador, você é injusto. Então, é o Deus justo tornando injustos justos. Então, é como se Deus pegasse a sua justiça perfeita em Cristo Jesus e aplicasse nesse camarada que é injusto. Entendeu? Então, não existe essa possibilidade de nós duvidarmos da justiça perfeita de Deus. Ele é justo em todos os seus caminhos. Ele é justo em todos os seus planos. Ele é justo no seu caráter, nas suas ações, nos seus propósitos. Então, esse assunto, para mim, é um assunto tranquilo, porque eu não posso adorar um Deus injusto. Eu não posso chegar no dia, lá na igreja, no domingo, dizendo, não, eu vou adorar aqui um Deus que ele é justo, mas ele é justo parcialmente, né? Ele é justo para uns, não é justo para... Então, não existe isso.
Quando você olha da perspectiva do conceito do pecado, da natureza pecaminosa do homem, você vai descobrir que Deus é justo. E ele é tão justo, ele é tão misericordioso, que ele, dos perdidos todos, ele aplica a sua justiça em alguns dos seus eleitos. Então isso é motivo de gratidão, de reconhecimento que Deus, ele é justo em todos os seus caminhos. Amém. E agora, voltando nessa outra pergunta de... É que assim, a gente aqui é muito bem resolvido com isso, né? Certo. Pais perguntam, se Deus já escolheu todos, por que nós devemos pregar o evangelho? Boa pergunta. A primeira pergunta é se Deus predestinou para a salvação, por que ele deu a grande comissão para a gente? Tá aí. A grande comissão é uma coisa... Ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Houve um aneurisma em Deus naquele momento? Ele teve um retardamento na sua mente? Porque ele diz, eu escolhi, eu salvei, agora eu vou dar uma ordem para você. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Veja bem, há uma lógica nisso aí. Uhum. Porque a doutrina da predestinação, da eleição para a salvação, ela não é um elemento desmotivador, tá certo? Para a missão. A doutrina da eleição, ela é a doutrina mais importante para motivar a igreja a pregar o evangelho. Porque qual é o fim? O fim é a salvação do perdido. Qual é o meio para que esse fim seja alcançado? É a igreja pregando o evangelho a toda criatura. O que é a Bíblia? A Bíblia é a semente. A pessoa, ela está ali para ouvir, porque a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus, e o coração do pecador é como se fosse o solo, certo? O solo, o terreno. Uhum. Então, eu quando prego o evangelho, eu lanço a semente, eu jogo a semente. Essa semente cai no coração. O Espírito Santo vai lá e faz com que essa semente o quê? Frutifique, nasça. Certo? Então, só existe missões porque existe a doutrina da predestinação. Tá certo? Se não existisse a doutrina da predestinação, a doutrina da redenção, não haveria evangelização, porque eu iria pregar, e ninguém ia se converter. Está entendendo? Sim. Então, eu coloco isso naquele meu livro lá, A Grande Comissão, onde eu coloco e eu vejo, e aqui os que têm uma compreensão dessa doutrina na Bíblia, sabe que a grande motivação que eu tenho para pregar o Evangelho, a grande motivação bíblica que eu tenho para ganhar o maior número possível de eleitos, como diz o apóstolo Paulo, é a doutrina da eleição. Imagine aqui você, vamos supor, se não existisse a doutrina da eleição, você iria aqui no cemitério da Lapa, subiria naquele muro ali e ficava pregando. Eu pergunto para você, se você fosse pregar aqui no cemitério da Lapa, você poderia pregar lá um ano todo, 2 anos. Quem se converteria? Ninguém, porque todas as pessoas estão o quê? Mortas. Sim. Essas pessoas mortas, elas simbolizam a morte espiritual da pessoa. Por isso que Paulo, lá em Efésios, capítulo 2, diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, a pregação, a pregação do Evangelho produz essa ressurreição espiritual. Esse que Jesus chama de novo nascimento, entendeu? Então, quanto mais eu estudo a doutrina da eleição, quanto mais eu compreendo a eleição de Deus, né? Essa eleição incondicional de Deus, essa eleição de Deus realizada antes da fundação do mundo, essa eleição que o mérito não está em mim, né? Mas está em Deus, mais motivação eu tenho para pregar. Sim. Certo? Porque eu vou pregar e tem vidas para serem convertidas. Né? Eu gosto muito quando Jesus diz assim, olha, vede que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Né? Rogai, pois, ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a seara. Então, nós somos trabalhadores dessa seara. A seara já está pronta. Os frutos estão maduros. Por que estão maduros? Porque Deus escolheu, porque Jesus redimiu. O que eu vou fazer? Eu vou colher os frutos. E eu colho esses frutos através da obra missionária, pregando o Evangelho, né? Convidando as pessoas para a salvação. Então Deus escolhe, ele sabe. Nós não sabemos e precisamos pregar para todos. Né? É isso, né? Não, se, por exemplo, vamos jocosamente aqui, por exemplo, se eu tivesse uma relação, uma cópia do livro da vida, do livro dos eleitos, eu não ia pregar para todos. Uhum.
Certo? Eu ia pegar nome por nome aqui, olha, esse aqui é eleito, esse aqui vai se converter, esse não vai se converter. Aí ia criar um problema muito sério. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, quando Jesus conta a parábola do reino, né? E ele fala que o reino e o campo é o mundo, e que o filho, que Deus semeou lá o trigo, que o diabo foi e semeou o joio. E aí os discípulos disseram assim, não, vamos arrancar, vamos separar o joio do trigo. Né? Aí Jesus, não, eles são muito parecidos. Né? Essa colheita vai se dar quando? No final do tempo. Uhum. Por exemplo, eu chego aqui na igreja de Pinheiros, eu estou pregando para um auditório de 800 pessoas. Para mim, todo mundo ali é crente. Mas ali tem joio misturado com trigo. Uhum. Eu não sei quem é joio e quem é trigo. Eu tenho que pregar para eles. Quem vai fazer essa obra de reconhecimento, de frutificação, é Deus, é o Espírito Santo. Entendeu? Uhum. Então não existe essa possibilidade. Uma coisa também que é importante a gente entender é que por não saber quem são os eleitos, eu tenho que pregar a todos. Tá? Não existe assim na sua testa aqui um número, um código, eu sou eleito. Não existe. Só Deus sabe. Por isso que lá naquela parábola Jesus termina dizendo assim, muitos são chamados, poucos são o quê? Os escolhidos. Então, muitos são chamados. Quem é que chama? Eu e você. Uhum. A igreja chama, nós chamamos. Crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Creia e vá para o céu. Né? Só que eu prego isso aos ouvidos. Uhum. Né? Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. O que seriam os escolhidos? Os escolhidos são justamente aqueles que têm um cadastro lá no céu, que eu não sei quem são. Tá certo? Quem vai aprovar o cadastro não sou eu. Tá certo? É como eu chamo, aí o Espírito Santo vai agir no coração e na vida daquela pessoa, produzindo conversão.